Olá, amados e queridos. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que tiene mucho a ver con todos nosotros. Porque hoy hablaremos de relaciones, o sea, de las relaciones que tenemos con diferentes personas y en diferentes niveles de nuestras vidas. Sin embargo, centralizaremos, ou eu tratarei de centralizar todo o que vou dizer em uma sola palavra. Então, a partir de agora, estaremos falando sobre o que chamamos soporte. É uma palavra muito linda e também muito profunda, principalmente biblicamente falando. Eu traje aqui, eu vou mostrar-lhes alguns conceitos de acordo a alguns dicionários, pero sobretudo quero trazer-lhes comparações e definições de acordo à Bíblia. Que pensa Deus sobre soporte? Que diz sua palavra sobre esta poderosa palavra ou esse poderoso término? Bem, como sempre, me gusta, ao começar, me gusta ir a las línguas originales, que são o hebreu do Antigo Testamento e o grego do Novo, para saber que nos informa, que novas informações, que de mais profundo o grego e o hebreu bíblicos nos podem informar. Então, vamos ver que desde o grego do Novo Testamento, a palavra soporte rio é boithel. E del hebreu, do Antigo Testamento, lemos timihá, de la derecha para a esquerda, timihá. E ambas palavras concordam em que suporte é sostener, sustentar e apoiar. Essas três palavras ou esses três verbos concordam em que suporte é algo que está abaixo de um peso que está arriba. Ou seja, uma casa, por exemplo, que está sendo construída, se não tem um devido suporte para todo o que se vai construir arriba, a casa inteira pode cair. De la mesma forma, quando hablamos de relações que temos com a gente, lo que sirve mencionar aqui é que tipo de companhias, amistades ou associações temos com as pessoas de maneira que podemos defini-las como suporte. Uma pessoa que é um suporte positivo, um suporte segundo Deus, é a pessoa que anima, que fortalece, que levanta o outro em seus momentos difíceis. Pero quando o suporte é negativo, é alguém que nos rebaja, que nos desmoraliza, vamos ver que há uma grande diferença e esse tipo de suporte não é realmente válido. Bem, a partir de aqui, eu trago esses três verbos só para centralizar minha ideia sobre o que vamos estar falando nesses próximos minutos. Pero la idea principal es que el soporte es algo o alguien que está abajo del peso que está arriba. Cuando se trata de una persona, es alguien que está abajo de nuestras cargas, ayudándonos a llevarlas sin desfallecer en el camino. Veremos entonces que a partir de aquí entraremos en algunas definiciones bastante simples. Yo investiguei vários dicionários, comentários, dicionários teológicos ou bíblicos e alguns dicionários seculares, esses que se usam nas escolas e universidades para chegar a um senso comum de lo que é realmente o suporte. Encontrei então que suporte é definido como ajuda, como sustento, como favor, como um pilar, como uma base, uma estrutura, uma fundação, principal suporte, base de descanso, assistência, socorro, reforço, auxílio, proteção, abrigo e incluso cemento, porque habla de la resistência del concreto. Veremos então que como ajuda, o suporte se refere ao estender a mão, ou seja, ajudamos quando estendemos a mão a los necessitados. Como sustento, nos levanta para poner-nos outra vez de pé, em caso que caímos, ou nos sustenta ao ponto de que não caigamos nenhuma vez. Como favor, se refere a algo que não merecemos. Neste caso, devemos ser suporte incluso para as pessoas que não merecem nossa ajuda, pessoas que incluso nem nos amam, nem nos querem, não creem em nós, pessoas que pensamos que não são dignas de nossa companhia, porque suporte também é definido como um favor.
como un pilar se refere a la ayuda que viene desde abajo, o sea, me refiero a alguien que está abajo del peso que tú llevas en este momento para poder sostenerte. Se tu estás em uma situação difícil, imagino que puedo como ilustrar que o peso está arriba, pero se tens um amigo que é um amigo verdadeiro e pode servir de suporte e um instrumento nas mãos de Deus para bendecir-te, então esta pessoa vai estar abaixo, ajudando-te a levar tu carga, a fim de que tu não desfaleças e não desmorones en el camino, ¿cierto? Veremos entonces que como base, que es a base, es lo que refuerza la estrutura. Nosotros somos la estrutura que a veces balança um pouco de acordo com as difíceis situações que enfrentamos. Pero se a nosso lado há um bom suporte, então esta estrutura jamais se cai, jamais vai arruinar-se. Também é definido como fundação. A fundação é o conjunto de los dois anteriores, que são em realidade a base e a estrutura. Então, de la base de la estrutura surge la fundação. E a fundação é algo que existe para sempre, porque a estrutura é algo que hace parte de nossa vida para sempre. E por isso mesmo, nosso suporte deve ser bem selecionado e devemos ver atentamente com quem realmente caminhamos. Principal suporte, que seria um principal suporte, é como uma coluna ou uma pedra angular que mantém a estabilidade. É uma coluna ou uma pedra angular que mantém a estabilidade. Esta é a razão por que este principal suporte existe. Ou seja, uma coluna. Uma casa deve ter mais de uma coluna, por lo menos umas 4, porque são 4 lados. Nós, por exemplo, como corpo humano, temos uma coluna vertebral, certo? Esta coluna ajuda a que nosso corpo se pare com todo equilíbrio e nossos membros não se inclinem nem para a direita ou para a esquerda, não nos haga cair, não nos haga perder o equilíbrio, porque a coluna, que é este suporte principal, mantém nosso corpo físico estável, firme, em uma posição exata, cabeça levantada, os braços e pernas trabalham coordenadamente, não se confundem nos passos, na velocidade ou nos movimentos, porque temos aqui uma coluna que nos sostiene exatamente. Da mesma forma, a casa. Se a casa não tem boas colunas, por exemplo, ela pode ruir e aí tem que hacerse todo outra vez. Por isso, o suporte também é definido como um principal suporte ou um suporte principal. Também há a base de descanso. A base de descanso como suporte literalmente traz descanso. Este é seu propósito. Através do apoio e da confiança que recebemos de alguém, podemos sim descansar, podemos encontrar descanso, porque é o suporte que a pessoa ou as pessoas que estão ao nosso lado nos fortalecem ao ponto de hacernos a crer outra vez, volver a crer, e desta forma, espiritualmente, podemos descansar em nossos momentos de batalha. Também suporte significa assistência, que é literalmente cuidado, também significa socorro, que é literalmente resgate, também significa reforço, que é hacer que alguém seja fuerte doblemente. Refuerzo, indica 2 vezes, right? Rehacer é hacer novamente. Refuerzo é ser fuerte outra vez. Então, indica novamente e fuerzo se refere a la fuerza. Soy doblemente fuerte quando o suporte que está a meu lado é alguém que Deus trajo para sustentar-me e ajudar-me a não cair. Também é definido como auxílio. Que é isto de auxílio? Auxílio tem muito a ver com defender e também apoiar. Defender de quê? Defender da caída, defender da desistência, defender de desmoronar, de desmaiar em la fé. E também habla del apoio, logicamente, certo? Então, o auxílio em si é algo bastante necessário em nosso dia a dia, porque nos defende de cair, de tornar-nos zero outra vez, e também nos apoia a seguir hacia adelante. Também o suporte é definido como proteção. Proteção de quê? Quando falamos de proteção em conexão com o suporte, falamos de que se trata de tomar o lugar do outro.
Quando eu tomo o lugar do outro, eu estou protegendo, ou ajudando, ou evitando aquela pessoa a não cair neste mesmo poço de angústia, por exemplo, porque eu já tomei este lugar por esta pessoa, ou por essas pessoas, ou por minha família. Então, estou protegendo-los de cair nesse mesmo abismo emocional ou psicológico, onde possivelmente eu estou ocupando seu lugar. Também significa abrigo, de acordo a alguns dicionários. E o abrigo representa quê? É uma espécie de refúgio ou um lugar para esconder-nos. Não se trata de um esconderijo físico, pero esconder-nos emocionalmente, apoiar-nos ou descansar espiritualmente, emocionalmente em alguém em quem podemos confiar, porque estamos falando de relações. E por último, também é definido como cimento. Aqui no sentido de que expressa máxima resistência, por exemplo, como o concreto. São apenas simples definições, mas todas têm base muito verdadeira e todas estão conectadas com as intenções que Deus tem e que nos mostra através de sua palavra. Veremos então que a partir desses simples conceitos, o suporte deve ter grandes utilidades. Quais são as principais utilidades do suporte? Veremos, por exemplo, que o suporte é parte de nossa estrutura. E sabes que nossa estrutura é algo que dura para sempre, é nossa existência. Por isso, o suporte deve ser bem selecionado, deve ser um suporte positivo, devem ser pessoas altruístas, pessoas de fé, pessoas que pensam positivamente, não pessoas que estão dizendo maldições com sua boca, que estão declarando o negativo, contradizendo, confundindo. Esse tipo de pessoa não pode ser suporte para fortalecer nossa fé, para levar-nos a estar mais cerca de Deus, para ser parte de nossa estrutura. Este suporte necessita ser útil em las manos do Senhor. Também, como utilidade, o suporte representa sustento, ou seja, suporta o peso para não cair. Nesse sentido de sustento, não sustento de sustentar com dinheiro ou com alimento, mas sustento de sustentar o peso, ou seja, suporta o peso para não cair. Outra vez, desde o início, eu les mencionei que a ideia do suporte neste vídeo é a mencionar algo que está abaixo, suportando o peso que está arriba. Por isso, eu coloco entre parênteses sustento, de sustentar o peso. Suporta o peso para que o edifício não se caiga, para que a vida não se caiga, para que a pessoa não se pierda. Nesse sentido, é a palavra suporte. Também a outra utilidade é definido como capacidade de esforçar e fortalecer. Esforçar, dar força, assim que aquela pessoa caminhe um pouco mais, avance um pouco mais, não desista fácil. E, además, mientras esforça esta pessoa, mientras persiste com ela, la fortalece ou lo fortalece para que não perca a visão, para que não perda a convicção, a direção de para onde está indo. Também é utilizado para reparar, arreglar e reafirmar. Em alguns dicionários, a palavra reparar e arreglar aparecem da mesma forma. Aparentemente, um é sinônimo do outro. Mas eu encontrei em outras fontes que reparar se refere àquele arreglo momentâneo, aquele arreglo, digamos, periódico, de momento. Mientras que arreglar, no sentido da palavra, se trata de algo permanente, de uma vez arreglado, não se vai romper outra vez. Mientras que reparar é algo momentâneo, arreglar é algo permanente. E então, depois de arreglar e reparar, vem reafirmar, que é tornar doblemente firme, right? Afirmar, afirmar outra vez, ou reafirmar para que seja doblemente firme, e isso ajudará a que não se caiga outra vez. Vimos então que também é comparado, ou seja, suporte é comparado a uma coluna que suporta a estrutura. E eu mencionei há pouco que em uma casa é necessário que haja até incluso mais de uma coluna, porque senão todo o peso da casa, o equilíbrio das paredes, todas as vigas ou as varas que estão no teto, suportando o teto, podem cair, podem ruir
si es que no hay una columna firme o unas columnas para soportar todo el peso de lo que está en la parte de arriba. De igual manera, nuestro cuerpo humano, tenemos una columna vertebral que dá equilíbrio total a nosso corpo. Assim que não caminhamos solo para a esquerda, não caminhamos solo para a direita, pero caminhamos para adelante e temos total controle sobre nossos movimentos, nossos passos, nossa velocidade incluso, porque temos uma coluna que nos sostiene, ou seja, temos um bom suporte e que suporta toda a estrutura de nosso corpo. O suporte também expressa a expressão de resistência. Isso é outra utilidade. Quando o suporte é positivo, quando é segundo Deus, expressa resistência. É muito bom ter com nós pessoas que nos ajudam a ser fortes quando pensamos que somos débiles, que nos fazem caminhar quando estamos quase desmaiando, nos fazem ser resistentes e mais fortes do que nós pensamos que podemos ser, porque são suportes que literalmente vêm do Senhor. Nos defendem de quê? De cair, de desmaiar, de perder a fé, de perder nossas convicções, de fazer loucuras com nossas vidas. Então, nos defendem de desmoralizar-nos a nós mesmos, porque o suporte suporta todo o nosso peso, assim que não há por que desmaiar, já que eu tenho pessoas a meu redor que suportam todo o que é mais pesado em minha vida através da oração e de bons conselhos. Também promove que? Promove o crescimento, promove a expansão, ao avanço de minha fé, ao crescimento de minha vida espiritual, incluso promove a que eu aprenda com minhas próprias experiências, incluso nos promove a que aprendamos com nossos próprios erros. Isto é um bom suporte. Não deixa passar nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade para ensinar-nos que todo coopera para bem, como disse sua palavra, e que nós podemos incluso crescer e ser promovidos a ser mais fortes, a ser mais sábios, a ser mais estáveis, a ser mais firmes, porque este suporte é positivo e positivamente segundo Deus. Agora, com relação a todo este conceito, que podemos concluir? Concluímos que o suporte em si anima, motiva, levanta, alienta, fortalece, mantém, impulsiona e, además, impulsa o crescimento, impulsa a expansão, impulsa a adquirir estabilidade e inspira a ser melhor, ou nos inspira a ser melhor. Então, anima, ou seja, nos alienta, motiva, significa estímulo, nos estimula, nos alienta, nos empurra, digamos assim, a seguir a fim de ser melhor. Nos levanta de quê? Nos levanta para que sempre estejamos em um nível alto e não em um nível baixo ou para baixo, como alguns dizem. Hoje estou para baixo. Não deve existir sequer esta linguagem, porque o verdadeiro suporte nos levanta. Además, nos alienta a quê? Nos ajuda a crer em possibilidades positivas. Por mais difícil que seja nossa situação, se temos pessoas que Deus enviou e que Deus pode usar em nosso favor, esta pessoa pode alientar-nos, ajudando-nos a crer positivamente, aunque todas as circunstâncias provem praticamente o contrário. Nos fortalece, hace que seamos mais fortes de lo que normalmente somos. Então, é possível que nossas grandes lutas nos debilitem, nos desorganizem um pouco nossa direção, pero se há em nosso lado pessoas que Deus realmente pode usar, é possível que sejamos fortalecidos, incluso em meio a nossas batalhas. Nos mantém quê? Que tem a ver, mantém com suporte. Mantém que nunca descendamos, nunca barremos de nível devido às circunstâncias adversas, ou seja, porque o suporte está baixo, suportando o peso, e por isso mesmo puedo manter em nível de esperança, em nível de paz, em nível de convicção interior e, sobretudo, em nível de comunhão
com o Senhor. Isto é algo bastante fundamental. E nos impulsiona, ou nos impulsa. Que existe de impulsa? Eu não sei se é impulsiona, eu creio que é impulsa, certo? Impulsiona. Bem, nos impulsa, para mim, é como um sinônimo de empurrar. Nos empurra a continuar. Insiste com nós outros. Não desiste de nós outros, por mais que seja difícil. Nos impulsa ao crescimento. É possível crescer em meio às batalhas, para ser mais grande, para ser mais forte, para ser mais vigoroso, para ter mais fé, para subir mais, para crescer mais em nossa vida com o Senhor. Também nos impulsa a la expansão. Expansão habla de estender, habla de expandir, habla de agrandar, por exemplo. Então, esta expansão se refere à nossa fé. Necessitamos crescer de fé em fé. À medida que vamos passando lutas, é necessário que nossa fé, como digo, enfrente ou se encontre com novos níveis de expansão e se desenvolve de uma forma que quede claro que isso não dependeu de nós, para dependeu de Deus diretamente ou através de alguém ou de pessoas que Ele usou como suportes para ajudar-nos em nossos momentos difíceis. Também nos impulsa a adquirir estabilidade. Esta parte é muito importante, porque a estabilidade habla de equilíbrio, de firmeza ou de ser firme, habla de madurar espiritualmente e também emocionalmente. Então, durante nossas grandes batalhas, e todos passamos por momentos muito difíceis, que Deus nos envie pessoas que nos sustentem de tal maneira que não perdamos nosso equilíbrio, o equilíbrio de nossa fé, que nossa fé não desapareça, que nossa fé não seja eliminada, que nossa vida não llegue à ruína, ao contrário, que vivamos de forma estável, aunque nossas situações sejam muito difíceis. E, ao final, nos inspire a ser melhor, nos inspire a ser melhor, de melhor comportamento, de melhor conduta, de melhor relacionamento com Cristo, de melhor vida cristiana. Porque eu estou segura que Deus deseja que sejamos melhores filhos de Deus, melhores cristianos, para agradá-lo, para ser bendição para os demais a nossa volta, mas também para ser canais para aqueles que aún não vieram a Cristo, incluindo pessoas de nossa mesma família. Então, em conclusão, o suporte hace todas essas ações poderosas e, ao final, nos inspira a ser melhor. Pero quando este suporte é alguém ou são pessoas que Deus trajo e que fazem parte de nossa vida, e não olvidem que o suporte é parte de nossa estrutura, e a estrutura somos nós mesmos. Por isso, temos que ter muito cuidado. Quem está a nosso alrededor? Quem são nossos amigos? Quem são nossas companhias mais constantes? Eles fazem essas coisas por nós? Ou será que nós estamos confundidos? Não estamos vendo a realidade? Estamos cegos? Com quem andamos atualmente? Porque esse tema habla de relações. Veremos então o que diz a Bíblia sobre este tópico. Em Gálatas 6:2, leemos assim: ajudaos a levar as cargas los unos a los outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu marquei essas duas palavras porque são para mim as mais importantes nesse texto com relação a lo que estou falando. Ajudaos aqui é um sinônimo de suporte, porque suporte, como já vimos desde o início, também se define como ajuda, como apoio, como auxílio, socorro, assistência, cuidado e tudo isso. Então, quando miramos esta palavra, miramos que Deus mesmo nos chama a ser suportes, uma vez que ajuda é sinônimo de suporte, certo? Eu estou repetindo. Então, Deus nos chama a ser suporte de quem? De uns a los outros, ou seja, de todos a nosso alrededor, sem acepção, sem discriminação, sem querer ser mais por um ou menos por outro, sem querer ajudar só aqueles que nos amam e desprezar os que não nos amam. Deus disse uns a los outros de forma muito aberta. Mas antes de falar de isto, vamos aqui. Aqui é um sinônimo de suporte. O Senhor nos chama a ser suporte e eu considero que isto é literalmente um chamado.
não é uma opção, não é algo que se eu não quero, não vou fazer. Pode ser assim, se eu não quero, não vou fazer, pero temos o privilégio deste chamado, assim que o Senhor nos chamou a ser suporte de outros. E para quê? Para levar suas cargas. A palavra carga aqui não se refere a qualquer coisa, pero carga neste contexto se refere a algo pesado ou a algo que é mais pesado. Então, quando o Senhor disse, ajudem uns a los outros a levar as cargas, é porque estes uns a los outros não podem levar a carga solo devido a que é muito pesada. Necessitam um suporte, necessitam um ajudador para levar as cargas. E então a segunda parte diz, assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos ver esse texto em grego e vamos ver que essa palavra cumprireis aqui não é exatamente cumprireis de cumprir, mas se trata de llenar completamente a expectativa de Cristo com relação a ajudar a los demás a levar suas cargas para que essa expectativa seja cumprida. Veremos então que esse mesmo texto se lê em grego e disse exatamente a mesma coisa. Alelonta vare patadzese, kai hutos anaplerosete ton nomo tu Cristo. Então, aqui vamos ver, por exemplo, alelon é uns a los outros. Las, bare, cargas. E esta palavra bare não se trata de um problemita, de uma situação qualquer que qualquer pode levar. Esta palavra se refere exatamente a lo que é mais pesado. E por ser mais pesado, os demais aqui necessitam desse tipo de ajuda, porque se não for, então poderiam levar por si solo, ajudar a levar as cargas uns dos outros. Não disse ajudar a levar os problemas ou a las pequeñas dificultades, pero a palavra é carga, referindo-se a lo mais pesado, palavra bare. Depois, miramos aqui que a palavra bastazete é uma palavra bastante importante porque habla de levar, pero não exatamente levar nesse sentido, isto é mais cargar. Cargar, para mim, é mais que levar. Cargar se refere a hacer algo de esfuerzo para levantar y entonces llevar. Eso es cargar. Y la palabra bastazete es literalmente cargar más que llevar. Es el énfasis de la palabra. Y la idea aquí es llevar hasta que esta carga se torne menos pesada o más leve. Essa é a ideia. Então, não há quando parar de levar. Devemos levar hasta que a carga se torne menos pesada ou um pouco mais leve. E, que é essa interjeição e, juntos, rio é outra palavra importante porque é a conclusão. Então, ou assim, como está aqui em espanhol, assim ou então, e aí vem esta palavra larga que diz anaplerosete. Anaplerosete aqui, literalmente se traduz por cumprireis, pero em grego é mais que isto, porque a palavra pleroma, que começa aqui, se refere a llenar ou rellenar com abundância. Algo vai estar totalmente lleno, totalmente completo. É a palavra anaplerosete. Agora, quando associamos a palavra anaplerosete com todo o restante do versículo, como aqui, cumprireis a lei de Cristo, então associamos esta palavra anaplerosete com a expectativa de Cristo, que é que ajudemos a los demais a levar suas cargas. Ou seja, se nós hacemos isto, to nomo tu Cristo, la lei de Cristo. Ou seja, se nós lo hacemos, levando as cargas mais pesadas de los demás, então estaremos cumprindo
o llenando completamente, que es la palabra exata para pleroma, llenando completamente la expectativa de Cristo, que foi mencionada ou expressada quando ele nos dijo, hagam isto. Yo estoy haciendo como una especie de repetición porque me gustan mucho los detalles, pero quisiera que entendiera que esto es un llamado y que si nosotros obedecemos este llamado, estaremos haciendo esta parte aquí, llenando completamente las expectativas de Cristo, que son contar con nosotros como sus ayudadores en el ministerio. A partir de aquí, entonces, teremos algunas definiciones breves. Por ejemplo, del griego já sabemos de la palabra voithel, que literalmente significa ajuda, mas também se refere a uma assistência imediata. Também se refere a expressar ou expressa uma intensa exclamação para responder a um pedido ou uma petição urgente de ajuda que se resume em um grito de ajuda. Eu hice novamente a definição já como uma espécie de conclusão de definição, só para mencionar que boitel não é solamente ajuda, ou seja, a palavra soporte, que é boitel, não é solamente ajuda, pero é uma ajuda imediata, ou uma assistência imediata, uma assistência para este momento, não pode esperar, é algo instantâneo, tem que ser ahorita mesmo. E expressa uma intensa exclamação para responder. Esta parte aqui habla, em outras palavras, expressa um grande desejo, um profundo desejo de responder a uma petição urgente de ajuda. Ou seja, em nós deve naturalmente haver um desejo muito profundo de ajudar a los demás. Isso é fruto da presença de Deus em nós, do Espírito Santo em nós, porque incluso quando Jesus esteve aqui, que hizo ele? Com quem ele caminhou? Quem eram suas multitudes? As pessoas pobres, os miseráveis, os enfermos, os endemoniados, os ciegos, os sordos, os leprosos e hasta os muertos foram os que formaram as multitudes que andaram com Cristo. Havia nele um desejo muito forte de ajudar a los que estavam a seu redor. Esse mesmo desejo miramos aqui. Expressa uma intensa exclamação para responder, ou um grande desejo de responder a uma petição urgente de ajuda. Essa petição urgente que suena como se fosse um grito de ajuda. Se nós desejamos nunca ajudar a nadie, há algo errado com nós. Ou o desejo de Cristo não está em nós, como trato de definir aqui, ou há algo que está meio fora de lugar. Necessitamos evaluar-nos. Se não temos desejo de ajudar a los demás, há algo que não está correto em nossa vida cristiana e em nosso desejo de servir a Cristo. Mas também vemos que suporte vem do latim e etimologicamente se divide em duas partes. Primeiro, sub, porque as palavras soporte. A primeira parte, sub, vem de sub, que é bajo, e a segunda vem do verbo portare, porque é soporte. Na segunda parte, porte, vem de portare, que é levar, mas propriamente cargar. Então, esta é uma boa definição para ver que a palavra em si tem muito peso etimológico e de importância, de definição e de importância. Sub, que é a primeira parte de suporte, soporte, sub, que é bajo, dando a entender que o suporte está bajo de algo que está arriba, que está sobre e que pode não cair se o suporte é firme e é permanente. E portare, que é levar ou cargar. Essa para mim é uma definição bastante importante. Então, eu pergunto, são assim nossas relações atuais? As relações que temos com a gente, na igreja, no trabalho, na mesma casa, em nossa família. Como são nossas relações com a gente? Podemos ver todas essas qualidades que eu tratei de definir da palavra suporte nesses 3 slides anteriores, desde a definição, depois a utilidade, depois a conclusão, que significa, como se aplica e como resulta. Podemos ver essas mesmas qualidades em nossas relações atuais, ou será que existe uma grande interrogação? Não sei porque minhas relações são assim. Não sinto o suporte da outra pessoa ou das outras pessoas. Então, se são nossas relações atuais da mesma forma, estão de acordo com estas definições bíblicas? Ou seja, todo o que mencionei agora,
son parte de nuestra relación con la gente, son la reproducción de lo que dice la Biblia. Yo puedo ver en mis relaciones con las personas lo que Dios dice en su palabra, porque vimos ahora una referencia bíblica, vimos como un breve vislumbre do que sería un soporte bíblicamente hablando. Entonces, las relaciones que tenemos con la gente son así, reproducen lo que dice la Biblia, o será que hay algo equivocado? Seguimos estes consejos de acordo a las relaciones que tenemos y que nosotros podemos manejar, podemos conservar o podemos abandonar si no son buenas para nosotros. Seguimos o não seguimos os consejos bíblicos que Deus nos dá sobre ser e ter um suporte em nossa vida. E afinal, concordamos com Deus em tudo o que mencionei agora, em tudo o que sua palavra disse. Podemos ver todas essas qualidades, essas bendições em nossas relações atuais, hermanos. Que dizes tu? Concordamos com Deus em lo que a Bíblia menciona e concordamos com Deus em las definições que vimos, positivamente hablando, ou como é que definimos nossas relações. Um bom exemplo, por exemplo, é o que vimos em Marcos 2, de 1 a 12. Aqui vemos que um homem foi levado por el techo hasta donde Jesus estava, e esta é a imagem. Aqui este homem era paralítico, nos menciona a Bíblia aqui nessa referência. E aparentemente, eu imagino que este homem estava como quase em depressão. Depressão é a palavra que usaríamos hoje, certo? A Bíblia não menciona isso, é só minha imaginação. Eu penso assim, porque não sabemos nada sobre ele. Aparentemente, ele nunca disse nada, não sabemos seu nome, e só sabemos seu problema de saúde, a paralisia, por causa de seus amigos e o que eles disseram. Pero este homem era quase anônimo. Então, talvez, vamos pensar na época atual. Quando uma pessoa está muito enferma, com a enfermidade muito grave por muito tempo, ela desiste hasta de viver, não é assim? Cai em profunda depressão e desiste, se abandona a si mesmo em meio àquela difícil situação. Possivelmente, se é que isto ocorreu, o que sucedeu? Este homem estava destinado à morte. Pero o que passou? Ele tinha 4 amigos. Aí vimos 4 braços, certo? 4 amigos que tomaram uma séria decisão por ele. Eles decidiram crer por este homem paralítico. Ou seja, se acho que é certo o que penso, que o homem se havia abandonado a si mesmo, já não queria mais saber de nada, para ele não fazia mais diferença, os outros 4 disseram, não, ele não pode, pero nós sim podemos crer por ele. Isto é um verdadeiro suporte. És aquele que toma tu lugar quando tu não puedes mais. Aquele que te fortalece, que te anima, que te levanta, que te robustece, que te empurra a seguir, que te ajuda a não desmaiar, não cair, a não perder tua fé. Foi o que eles disseram. Este homem foi muito bendecido, ele teve 4 excelentes suportes. Então, a primeira decisão que fizeram foi encontrar uma forma de chegar hasta Jesus. Imagino que Jesus existe aqui, certo? Só na imagem. Então, eu imagino que não puderam entrar por la puerta, porque o lugar estava muito lleno. Não sei se esse lugar tinha ventana, mas não podiam entrar por nenhuma parte. E eles, então, como sentiam su dolor, encontraram uma saída, e esta foi desmoronar o techo e abrir aqui um grande hueco. Tinha que ser grande para passar todo na camilha. Um homem estava echado, ele estava estendido, então tinha que ser um espaço bastante grande. Desmembrar o techo foi a primeira decisão, e a segunda, creyeron por ele e lo bajaram bem na presença de Cristo. Eu imagino que esta gente aqui protestou, outros se admiraram, outros, não sei, houveram reações possivelmente, pero eles não se importaram. Eles bajaram o homem hasta a presença de Cristo, porque decidiram ser su suporte. Foram seus 4 suportes para que ele pudesse lograr a vitória. Agora vamos ver que esta situação, este milagre, sucedeu em Cafarnaum.
Cafarnaum, etimologicamente, a palavra Cafarnaum se origina a partir de duas palavras diferentes. A primeira é Kfar, que é ciudad, e Naum, que é o nome da ciudad. Ora veamos que Cafarnaum foi um dos lugares mais visitados por Jesus para curar os enfermos e liberar a los oprimidos. Interessante que eu vejo que sempre Jesus estava presente nos lugares, digamos, menos bonitos daquela época. Por exemplo, ele esteve presente em Betânia, onde ressuscitou Lázaro. Ele esteve presente em Nazaré, e vimos como Jesus marcava os lugares diferentes, digamos, menos apreciados, menos turísticos, com sua presença e com os grandes milagros que hizo. E aqui em Cafarnaum. Então, vamos ver que, además de que Jesus esteve ali para ser milagros, esse lugar, Cafarnaum, foi o lugar de origem ou de nascimento de alguns apóstolos, entre eles, por exemplo, Simão Pedro, Andrés, Santiago, Juan e Mateus. Eles nasceram em Cafarnaum. E, además, foi o lugar onde se predicou o Evangelho por primeira vez. Então, a história da predicação do Evangelho começou exatamente aqui em Cafarnaum, um lugar bastante famoso. Então, assim como em Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro, em Nazaré, onde havia, digamos, um conflito de moralidade em Nazaré, porque Nazaré estava em um lugar bastante fronteiriço, então outros pueblos circulavam por ali, então trajeron como uma baixa moralidade para a cidade de Nazaré. Por isso Jesus era criticado naquela época e dizia: de Nazaré não pode venir nada bueno, assim diz a Bíblia, por causa da mala fama que tinha Nazaré. Pero, sin embargo, Jesus estuvo ali e onde ele estuvo, ele pudo cambiar vidas e creio eu que hasta a atmosfera do lugar cambiava. E outro lugar foi Cafarnaum, onde a predicação do evangelho começou. Pero bueno, a história aqui não é Cafarnaum, é simplesmente concentrar-nos em los 4 amigos que creyeron por el paralítico e lo levaram hasta Jesus, lo que foi algo muito admirável. Então, uma vez ali, 3 coisas importantes Jesus hizo por el paralítico. Primeiro, perdonou seus pecados. Isto significa pagamento de deudas, certo? Porque cada vez que nós somos perdonados, nos sentimos aliviados. Por quê? Porque isto é literalmente um pagamento, espiritualmente hablando. Segundo, lo sanou. E em terceiro, lo enviou diretamente para sua casa. Direto para sua casa. E aí eu pergunto, por que para sua casa? Quando eu leí esse texto, Jesus disse ao paralítico: levanta, toma tu lecho ou tu cama e vá para tu casa. Em grego, esse texto diz: toma tu lecho, levanta, toma tu lecho e vá para dentro de tu casa. Então, se vem a pergunta, por que Jesus o enviou diretamente para dentro de sua casa? Por quê? Possivelmente há muitas razões, mas eu penso só em 3 muito brevemente. Primeiro, porque Deus dá muito valor a nossa família. Nossa família é sumamente importante para Deus. Incluso Deus criou a família primeiro, ou antes de criar a igreja, ou antes de criar o Estado, Ele criou a família. Deus dá uma imensa importância, um imenso valor à família. Em segundo, porque em sua casa estavam as pessoas mais importantes de sua vida, para as quais Ele deveria testificar. Ele tinha que regressar para testemunhar, para testificar àquela gente sobre o que Deus havia feito. E em terceiro, porque essas pessoas eram as pessoas que melhor o conheciam e sabiam o importante que era aquele milagro para ele. Assim que Jesus disse: deixa todo e vou a tu casa e entra dentro de tu casa. ¿Para quê? Para testificar para tu família. Assim que me paro nesta pergunta e me pergunto: o que estamos nós fazendo dentro de nossa casa? Estamos evangelizando a los que aún não vieram a Cristo? Estamos falando de Cristo para eles? Estamos orando com eles? Los estamos perdonando? Qual é nosso papel dentro de nossa casa? Porque Deus, sem dúvida, ama nossa família. E quando sanou este homem e lo enviou direto para sua casa, revelava o grande valor que dava à família de ele,
pero en nuestra actualidad a nuestras familias también. Que nuestra familia jamás tenga que ir para una eternidad sin Cristo por causa de nuestra indiferencia. El Señor nos llamó para ser estes suportes, esses que estão abaixo das cargas mais pesadas, para que eles lleguem aos pés de Cristo sem tanto desastre em suas vidas. Nuestras relaciones están en este nível que acabo de mencionar agora, através de todas essas definições. Como estão nossas relações? Nos estão conduzindo hacia Deus? Tu puedes ver que tus relacionamentos ou relações estão te levando a estar mais cerca de Deus ou estão alejando-te de Ele, porque isto é possível. Por esta razão, há pessoas que nasceram na igreja, como dizemos em nossa linguagem, nasceram dentro da igreja, serviram ao Senhor por muitos anos, de repente, bum, saltam para o mundo e desaparecem e se perdem completamente. Muitas vezes, lógicamente que a decisão personal da pessoa conta muito, mas muitas vezes as relações que temos a nosso alrededor nos influenciam e nos levam para estar lejos da comunhão com Deus. Que apoio encontras em tus relações? Tus amigos, as pessoas de tu trabalho e tu própria família, eles te apoiam, te animam, te incentivam, inspiram tu fé, oram por ti, te fortalecem moralmente. Que tipo de apoio, que tipo de reações tu recebes a partir de tus relações? Puedes ver Deus entre tu e essa pessoa, os teres dois. Puedes ver Deus dentro de tus relacionamentos, ou será que não, Deus não está aí e não pode estar aí tampouco? Então só vês tu e a esta outra pessoa, em caso de serem novios, em caso de serem amigos especiais. Deus está entre os teres ou estão os teres solos, porque Deus não pode estar aí. Os amigos te reconhecem quando te caes? Será que eles te recorrem, te reconhecem como alguém que necessita ajuda, alguém que eles podem ajudar? Te recorrem quando caes ou te condenam e dizem, estás vendo, eu te avisei, esta é a terceira vez, não, já estou cansado de ti, eu sabia que isto ia passar. Que será que sucede? Te recorrem quando caes ou te condenas quando algo sale mal? Reconhecem tuas qualidades ou te desmoraliza? Se alguém disse isto a mim, estás vendo, pela 10ª vez eu te dije isso. Eu não quero mais falar com esta pessoa depois, porque eu já vejo que me desmoraliza. Em meio a minhas lutas, a luta em si já é suficiente. Ter alguém que está em cima apontando e dizendo tudo o que não hice, tudo o que eu sabia e não hice porque desobedeci. Não necessitamos esse tipo de ajuda. Isto não é um suporte verdadeiro, de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina através desse tópico. Que qualidades têm tus amigos? Eles são honestos contigo? Eles são perseverantes? Eles são pacientes? Eles te acompanham? Eles querem estar em tua companhia? Eles oram contigo? Intercedem por ti? Que qualidades têm eles? Como poderias tu classificá-los ou caracterizá-los? Se não és assim, então talvez é hora de parar, analisar e decidir. Por quê? Porque Deus confia em ti para tomar a melhor decisão. Então, neste ponto aqui, me refiro mais às amistades. Há amistades que nos gostam muito, pero que não podem estar conosco, ou não podemos estar com esta ou estas pessoas, porque elas não têm nada de bueno a atribuir a nossa vida, não têm nada de bueno a añadir a nós. Então, é hora de parar, analisar e tomar uma séria decisão, porque Deus confiou que nós tomaremos a decisão certa. E quando observarmos que esta relação está um pouco rara, nos está levando para a esquerda e não para a direita, nos está impedindo de servir ao Senhor, nos está ensinando, aunque inconscientemente, a ser negativos em lugar de
vivir por fé ou exercitar a nossa fé, talvez é o momento de parar e decidir abandonar, porque isso não vai servir para nós outros. E outra vez, esta é uma das razões porque muita gente que nasceu na igreja, serviu ao Senhor por muitos anos, de repente desaparece. Normalmente ocorre isso com os jovens ou adolescentes que cambiam de escola, que entram na universidade, que têm seu primeiro emprego. Então, conhecem outra gente com outros princípios ou com outro estilo de vida e acabam sendo influenciados sem dar-se conta. De repente, se vão e nunca mais regressam. Sabe, não são solamente os amigos os culpados. Esta pessoa, ou seja, nós somos os mais responsáveis por nossas decisões. Por isso é necessário parar e orar. E então analisar se isso é bueno ou se é malo e eu não estou me dando conta. E decidir abandonar. E aunque nos cueste, necessitamos deixar e permitir que Deus seja nossa prioridade e não alguém mais. Veremos então, em 1 Coríntios 15:33, leemos esta palavra poderosa. Não se deixem enganar. Esta palavra enganar está aqui porque é possível que nos enganemos. Não se deixem enganar. Las malas companhias corrompem las buenas costumbres. Esta palavra é muito séria. Para mim, a palavra mais forte aqui é a palavra corrompem ou corromper. Eu estou investigando esta palavra corrompem e descobri que ela significa, por exemplo, corrompem é ensucia, se pudre, se mancha, afeta, deforma, destrui, arruína e envenena. Podes imaginar o peso desta palavra? Então, esse versículo poderia ser leído assim: las malas companhias que hacen, ensucian las buenas costumbres, o manchan las buenas costumbres, o pudre las buenas costumbres, o afectan las buenas costumbres, o deforman las buenas costumbres, o destruyen las buenas costumbres, o arruinan las buenas costumbres y sobre todo envenenan las buenas costumbres. E é algo simplesmente fatal. O veneno, quando entra na circulação, em segundos, a pessoa já está morta. A Bíblia diz que não devemos enganar-nos a nós mesmos. Essa palavra também pode ser entendida por não se confunda. Por que esta palavra está aqui? Porque é possível que alguém pense: não, eu sou cristiano, eu posso ter amigos como seja por aí, fazer isto, e por acá e por allá, isso não me vai afetar. A Bíblia diz: não se enganem, não é assim. Não se confundam com as coisas que estão falando da direita e da esquerda, o que aprendem na igreja, mas também o que escutam fora da igreja. As pessoas que realmente querem ajudar-te, mas aqueles que vivem um sistema diferente e querem levar-te junto. No se dejen engañar. Las malas compañías, o sea, personas, y otra versión dice las malas conversaciones, o sea, lo que hablamos, lo que escuchamos, corrompen, destruyen, pudren, afectan, manchan, arruinan, envenenan las buenas costumbres. Las buenas costumbres se refiere a aquellos principios que aprendemos con Dios en su casa, en su palabra. Também se corrompem e desaparecem e deixam de ser ativos em nossas vidas, solamente porque eu me enganei a mim mesma e me confundi. Que Deus nos ajude a usar a mente de Cristo e a sabedoria de lo alto para não ser enganados e caminhar para as tinieblas, perdendo todas as bendições que Deus um dia depositou sobre nós com toda a sua confiança. E que Ele nos ajude a ver que tipo de gente está a nosso alrededor, que tipo de companhias estão conosco, para que nossas buenas costumbres, nosso temor ao Senhor, nossa vida de santidade, jamais seja corrompida, jamais seja envenenada, jamais seja destruída, jamais seja manchada, porque tudo isso se converteria em uma grande ofensa contra o nosso Deus. E isto seria uma grande tristeza,
Uma vez que em Gálatas vimos que sua expectativa é que cumplamos as leis de Cristo. Mas assim, ajudaos a levar as cargas uns de los outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Foi o que lemos em Gálatas capítulo 6 antes. E agora isto revela a expectativa de Cristo. Pero se não damos ouvidos àquela palavra, o que vai suceder aqui é que este corromper vai destroçar as expectativas que Cristo depositou em nós quando dijo: ajudaos a levar as cargas uns de los outros e não os associeis com malas companhias. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender isso com a mente de Cristo e nos dê sabedoria suficiente e autoridade nos céus para tomar a decisão certa, porque Ele merece o melhor de nós. Bem, irmãos, este tema ha sido muito edificante para mim e compartilho contigo. Compartilho com cada um de vocês e me hace crescer muito na palavra do Senhor. Muitíssimas graças por estar comigo hasta aqui. Eu sei que hablo bastante, pero muitas graças. Sempre é uma bendição tremenda poder aprender juntos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Está bem? Que Deus bendiga a todos vocês abundantemente hoje e para todos sempre. Ok? Bye, bye.